Ser pai. Ser pai é uma missão. Ser pai é dar amor, carinho e proteção. Ser amigo leal nas horas certas. Pai é proteção, é segurança. Pai é amigo para as brincadeiras, é o confidente nas angústias, é o sorriso na alegria, é o companheiro nas tristezas, é o amparo no cansaço, é o colo quando o sono chega, velando com ternura o meu adormecer. E se eu ficar doente, o franzir da sua testa reflete a preocupação e busca logo os recursos para que eu possa sarar. Esse é o meu pai, aquele homem bondoso que Deus me deu para eu sempre amar. Feliz Dia dos Pais. Vou cantar com os jovens. Devia ter tirado a barba. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Gigante, cavalo, até foi cowboy. Picando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Sempre me ensina o que é melhor. Cuidando e brincando, não me deixa só. Orando comigo, segura minha mão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra viver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Obrigado, jovens.
Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que todos os pais que estiverem aqui conosco se levantem e, à medida que vocês forem recebendo um presente, vocês podem se assentar. Como é bom, Pai, te ter por perto, te abraçar e contigo conversar. Tantos momentos pra recordar, inesquecíveis histórias, Pai. Já não sou mais criança, eu cresci. Teus ensinos estão todos em meu coração. Deus é o grande eu sou. Ele é o próprio amor que te faz sorrir. Uma pena a infância acabar. Fica à vontade do tempo voltar. Hoje agradeço o teu cuidar. Peço pra Deus te abençoar. Sempre vou te amar. Como é bom, Pai, te ter por perto, te abraçar e contigo conversar. Tantos momentos pra recordar, inesquecíveis histórias, Pai. Já não sou mais criança, eu cresci. Teus ensinos estão todos em meu coração. Que o nosso Deus é o grande eu sou. Ele é o próprio amor que te faz sorrir. Uma pena a infância acabar. Fica à vontade do tempo voltar. Hoje agradeço o teu cuidar. Peço pra Deus te abençoar. Uma pena a infância acabar. Fica à vontade do tempo voltar. Hoje agradeço o teu cuidar. Peço pra Deus te abençoar. Sempre vou te amar.
Bom dia. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui hoje. E são várias as razões. Primeiro, que é a primeira vez que eu venho aqui pregar na Igreja Nova. Poxa vida, viu? Eu já moro aqui nos Estados Unidos há 16 anos. Fui várias vezes na antiga BR2 e hoje Deus está me dando o privilégio de poder estar aqui com vocês. E que igreja bonita, né? Bem decorada, o lugar maravilhoso. E pensar que isso é uma propriedade que Deus está dando para vocês, membros da igreja, para poder ela crescer e se expandir, e a gente consolidar a fé aqui. Que bênção! Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço também, porque o som aqui é muito bom, é uma beleza. Eu já andei em tanta igreja, o som era ruim, é uma coisa terrível a gente falar em lugar que o som é ruim, né? Mas o som aqui é ótimo, o piano tem um som maravilhoso, a igreja tem músicos, e além de tudo isso, quando eu cheguei na igreja, eu me vi ali, ó. Que carinho, hein? Mas eu confesso, pastor, que eu tomei um susto, porque quando eu entrei na igreja, eu vi o senhor falando aqui e vi o senhor sentado. Eu pensei, ele está sentado ou está em pé? Como é que é assim? Meus queridos, que bom estar aqui com vocês de novo, mais uma vez. Eu sinto que com o trabalho que eu tenho, a gente tem que viajar bastante para encorajar, treinar e motivar líderes de comunicação em todo o mundo. Mas é sempre um privilégio estar aqui e voltar para casa e encontrar com vocês. Eu estou feliz de ver aqui vários membros da antiga BR3, lá em Gettysburg. A igreja lá parou as atividades, mas eu vejo vocês aqui, envolvidos e integrados com os membros da BR2, e eu agradeço de coração, pastor, o convite para pregar aqui. É a primeira vez que o senhor está me convidando para pregar, eu estou muito honrado, muito feliz, logo no dia dos pais, né? E a música das crianças, o que é que vocês acharam? Quantos gostaram da música das crianças? E do quarteto? E de tudo mais? Louvado seja Deus por tantas e tantas bênçãos. Tem um trecho, logo no primeiro capítulo do livro Atos dos Apóstolos, escrito pela senhora White, que é um trecho que me impressiona muito, e de tempos em tempos eu leio para mim mesmo, porque hoje em dia tem tanta mudança, tanta novidade, tanta diferença, que a gente fica meio confuso. Ela começa o livro Atos dos Apóstolos dizendo o seguinte: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Quem é a igreja de Deus? É você. Então, desde o princípio tem sido o plano de Deus que você, através da igreja de Deus, reflita no mundo a plenitude da sua suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a glória de Deus. Que privilégio! O mundo vai sair do escuro por causa da sua presença, porque você tem o compromisso de manifestar a glória de Deus. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja, a seu tempo, manifesta, mesmo aos principados e potestades dos céus, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Que bênção nós fazermos parte dessa família, não é verdade? Agradeço a Deus pela dedicação de vocês. Isso aqui não acontece por acaso.
tem compromisso, tem envolvimento, tem responsabilidade. Agradeço a Deus pela liderança do pastor, pela liderança dos membros da comissão da igreja e pelo envolvimento de todos os membros. Que Deus abençoe todos vocês, porque vocês são uma parte importantíssima no cumprimento da missão, importantíssima. Às vezes a gente erroneamente tenta ficar olhando assim para a conferência geral, para a divisão, para as uniões, como a solução de liderança da igreja na terra. Engano. A liderança da igreja da terra, ela está sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, membros, pastores e líderes, nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. Vamos fazer uma oração curta pela leitura da Bíblia. Querido Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pela maneira como Tu guias cada passo, cada movimento. Eu te peço em nome de Jesus uma bênção agora sobre o estudo da Tua palavra. Nós vamos ler um trecho da Bíblia e pedimos que o Espírito Santo esclareça na nossa mente qual a mensagem, qual o plano que Tu tens através da manifestação, da leitura da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 5, por favor. Vamos lá? Gênesis capítulo 5. Eu leio na Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: pastor, você vai pregar de genealogia? Genealogia sim. Mas pastor, tanto trecho bonito para ler, esse trecho é maravilhoso. Vamos ler junto aqui, vocês vão ficar encantados. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. Na língua original, esse homem significa humanidade, tá? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, era a cara do pai, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que Enos gerou Sete, viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 912. Ninguém sabe quantas crianças nasceram desses pais que viviam quase 1000 anos, mas devia ser bastante. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 905 anos e aconteceu o quê? Morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, olha que coisa linda, andou com Deus 300 anos, e gerou filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.
Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Me chama a atenção ver quanto tempo demorou para Lameque ter o primeiro filho. 182 anos, eu já teria morrido umas 3 vezes. Quando ele teve o primeiro filho, e ele deu o nome desse filho de Noé, e ele disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Que missão que tinha esse filho que nasceu na velhice de Lameque, né? Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Ele morreu novo, 777 anos, e teve filho velho, mas foi o pai de Noé. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Vamos fazer uma recapitulação dos pais nessa história? Vamos lá? Quem foi o primeiro pai? Eu não estou ouvindo direito. Quem foi o primeiro pai? Não. Esse foi o segundo. O primeiro pai foi Deus. É a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. O primeiro pai foi Deus. Depois veio Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque. Enoque foi um pai que viveu andando com Deus 300 anos. Mas ele vivia num mundo que estava para ser destruído, de tão ruim que andavam as coisas. Mas nesse mundo, ele fez a opção de andar com Deus, e ele andou tanto com Deus, que uma hora Deus disse assim: tudo bem, agora vem comigo. Eu fico pensando, se Deus permitisse que nós tivéssemos como pais a experiência de Enoque. Ele foi arrebatado, mas ele deixou Matusalém, que foi avô de Noé, Lameque, que veio depois, o pai de Noé, e Noé, que foi o homem que fez a última campanha evangelística daquele tempo. Como ninguém aceitou, somente a família dele, todo mundo pereceu, mas a humanidade recomeçou através de Noé e sua família. Eu podia fazer uma semana de oração aqui, sobre a importância da liderança desses pais, levando a família para o caminho da salvação. Essa genealogia é impressionante, e ela mostra que, apesar dos problemas e desafios que possam circundar a gente, apesar das tentações, apesar do estresse, apesar de todos os problemas, nós como pais podemos viver nesse mundo andando com Deus como Enoque andou. Enoque andou com Deus não porque o mundo era bom, mas porque ele escolheu um Deus bom para andar no mundo. E isso foi possível com Enoque, isso é possível para nós. Mas eu não sei se vocês viram, está aqui, ó, essa igreja aqui está uma beleza, parabéns, viu, pastor? Organizado. Pai Nosso. Eu tenho certeza que quando a menina que recebeu a minha mensagem pensou, disse: ele vai falar da oração do Senhor. Se enganou. Pensou não? Tá bom, mas se tivesse pensado não tinha problema nenhum. Pai Nosso. Com estas palavras, Jesus ensinou a orar. A oração poderia ter começado assim: grande Rei, Supremo Criador, Senhor dos Senhores. Podia ou não podia?
ou outra especificação que revele a grandeza, a majestade, o poder, a glória de Deus. Mas Jesus ensinou que quando nos relacionamos com Deus, o jeito de conectar é dizendo: Pai Nosso. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Adão foi o resultado da criação de Deus, e o Senhor Deus decidiu fazer isso de forma pessoal. Ele criou Adão do pó da terra e o fez à sua imagem e semelhança. O que é imagem? É aquilo que a gente é por fora, certo? Aquela foto ali é a minha imagem. Todas essas fotos aqui são imagens de vocês, é o que os outros veem por fora. E o que é semelhança? É o que vem por dentro. Então, quando Deus criou Adão, Ele decidiu fazer o nariz de Adão parecido com o nariz dele, a boca de Adão parecida com a boca dele, e assim por diante, a mão, os olhos, todas as partes do corpo, é a imagem de Deus. Agora, a semelhança de Deus, aí é coisa linda, gente. Quando Ele soprou o fôlego de vida, veio para dentro de Adão bondade, misericórdia, longanimidade, mansidão, alegria, paz, todas essas características divinas, que são essa maravilha de quem é o nosso Deus. Adão, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. E é por isso que você se parece comigo. Você é meu irmão e você é minha irmã. Nossa origem é muito sublime. Você não é um número. Você não é parte de uma fatia de mercado. Você não faz parte de um grupo étnico isolado dos outros. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E o Senhor Deus é o Pai nosso. Olha que coisa! Ele é o Criador do universo, sustentador dos mundos, e a Ele todos os seres criados louvam e adoram, mas Ele é o Pai nosso. Logo depois de criar o primeiro ser humano, Ele viu que não era bom Adão ficar só. Ele criou a mulher, uniu os dois, estabeleceu o casamento e consolidou a primeira família. Depois da criação, os seres humanos não deveriam ficar abandonados, e por isso, no final de cada dia, Deus vinha fazer culto com seus filhos. Que coisa encantadora isso! Que coisa linda o culto familiar com a presença de Deus. Deixa eu afirmar uma coisa. O culto familiar, ele não tinha a presença de Deus. Ele tem a presença de Deus. Deus continua presente no culto da sua família. Quando os pais lideram a família para cultuar e adorar a Deus, Deus vem junto. Ele está ali. Ele está entre nós e nas nossas famílias. Ele está na igreja. Ele está entre nós na vida. Nós precisamos abraçar essa realidade e desfrutar a bênção desse relacionamento. Quando Jesus veio ao mundo, a base do seu ministério era revelar o Pai. O Filho de Deus na terra vivia em comunhão o Pai. Quando não estava servindo os seres humanos, ele estava em contínua relação com o Pai celestial. Esse é o segredo da vitória. Por isso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos começa dizendo:
Pai Nosso. Diga comigo, Pai Nosso. A gente tem que se apropriar disso, é muito maravilhoso. Numa época em que os valores haviam sido perdidos, Jesus lembrou que, ao conectarmos com Deus, a primeira coisa que temos que fazer é lembrar que Ele é o nosso Pai. Amém? Amém. Nós viemos de Deus e somos mantidos por Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, lembra que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É isso aí. Nós vivemos para Ele e por meio dEle temos a certeza da salvação do pecado e a redenção com promessa de vida eterna. Que coisa maravilhosa. No Dia dos Pais, antes de lembrar dos pais terrestres, temos que lembrar do Pai Celestial. Ele é a origem de tudo, e nessa relação íntima de pai e filhos e filhas, vamos viver eternamente na família celestial. Ah, que coisa! É tudo muito sublime, é tudo muito lindo. É maravilhoso pensarmos de onde viemos, quem somos, para onde vamos e como vai ser o futuro com esse relacionamento amoroso com o Pai Celestial. Antes de vir pregar, eu ganhei esse bolinho aqui, ó. Que carinho, hein? Parabéns à igreja, ao povo envolvido, pela organização. Eu vou comer, mas vou comer aos poucos, porque eu tenho um negocinho de diabetes, que se eu fortalecer muito no açúcar, eu vou me dar mal. Não tem não, né? Então pode ficar com sua vida saudável, que eu vou comer meu docinho de vez em quando. Ah, gente, a vida é uma bênção, né? E como Deus guia e fortalece. Você vê, uma coisa como essa aqui, para mim já me deu tanta alegria, e eu nem comi ainda, mas eu vou chegar lá. Infelizmente, meus queridos, o pecado entrou e estragou tudo. A relação íntima dos filhos com o pai foi quebrada. Adão e Eva tiveram que sair do jardim do Éden, a casa criada pelo pai para os seus filhos. Note uma coisa importantíssima: a relação foi quebrada, mas não foi eliminada. Isso é coisa de pai, viu? Isso é coisa de pai. O encontro pessoal visível e palpável acabou, mas Gênesis 3,16 fala de esperança, fala de salvação e fala de vida eterna. Que amor, o amor desse Pai, o Pai nosso, um Pai que não esquece dos seus filhos e continuamente cuida deles com carinho. Apesar da separação criada pelo pecado, o Pai continuou guiando e abençoando os seus filhos e suas filhas. E eu vou enfatizar isso várias vezes. Que Pai! Que Pai esse Pai nosso! No plano de Deus para a família, os pais terrestres deveriam fazer com que seus filhos o mesmo que Deus fez com os primeiros pais. Eu vou ler de novo. No plano de Deus para a família, os pais terrestres deveriam fazer com seus filhos o mesmo que Deus fez com os nossos primeiros pais, que eram filhos de Deus. Por isso, Adão, além de pai, passou a ser o sacerdote da família, e ele contava como era no jardim do Éden, a união íntima dele com o seu Pai Celestial. Isso inspirava os filhos a aceitarem e abraçarem a promessa da esperança de que, apesar do desastre da separação, Jesus viria para dar a sua vida e garantir a vida eterna para todo aquele que crer. Por causa do pecado, infelizmente, Caim, o primogênito de Adão e Eva, criou uma separação profunda na família.
em atrevida desobediência à orientação divina de como adorar e o que adorar, esse neto de Deus matou seu irmão. Depois do crime, Caim fugiu. Eu só imagino o coração de Adão e Eva sepultando Abel e sem saber de Caim. Foi a primeira vez que os primeiros pais descobriram as consequências do pecado. Foi a primeira vez que eles perceberam que o salário do pecado é a morte. Que tragédia, que morte estúpida, que dor, que angústia e aflição. Outro dia, a minha filha Carolina foi num enterro de um pessoal que não era cristão, não cria em Deus. Ela disse assim: eu não imaginava o desespero que é a morte, quando você não tem esperança de ressurreição e vida eterna. Eu não imaginava. Eu sabia, o povo falava, eu vou falar na igreja, eu cresci na igreja, mas ver o desespero, por quê? Porque a morte ali é o fim para eles, acabou. E eu fico pensando as dúvidas e angústias que passaram na cabeça de Adão e Eva, cavando um buraco, trazendo aquele filho saudável, enterrando, colocando terra, e deixando para o passado uma vida que era para glorificar o nome de Deus. Que coisa! O salário do pecado é a morte. Mas, meus amigos, graças a Deus que Adão decidiu perseverar como patriarca da família, como sacerdote da família. Ele contava aos seus descendentes de onde ele tinha vindo, e a esperança do Pai Celestial deu de salvação e vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo. Naquela ocasião, no início do mundo, surgiram dois tipos de pais: os pais que assumiam a sua ligação e submissão a Deus, e os pais que rejeitavam a Deus e se rebelavam contra a sua autoridade. Foi assim no passado e é assim hoje. É ou não é? O mundo tem dois tipos de pai: os pais que vivem na mão de Deus e pedem para Deus guiar a vida, e os pais que não querem saber de Deus. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha vida. E a essa altura eu pergunto para você: que tipo de pai é você? Um pai que reconhece que Deus é o Pai nosso? Ou um pai que ignora Deus e só pensa em você e nas suas coisas? Que tipo de pai é você? O que você tem feito com a sua paternidade? Qual a referência de paternidade que você tem ao viver a sua vida? Para responder essa pergunta é muito importante, porque a irmã White diz que Deus quer que vos consagreis inteiramente a Ele e que representeis seu caráter no círculo familiar. Está na orientação da criança, página 481. Faz parte do plano de Deus que você viva inteiramente para Ele, e que sua casa, na sua família, você seja um representante do caráter de Deus. É uma tarefa extraordinária, muitas vezes difícil, mas esse é o plano de Deus. O Senhor Todo-Poderoso é revelado e representado aqui na terra, através do sacerdócio dos pais. Eu vou repetir: o Deus Todo-Poderoso, Ele é representado aqui na terra, através do ministério e sacerdócio dos pais. A gente tem por tradição o capricho de enfatizar muito o Dia das Mães, né? O pai geralmente ganha um presentinho aqui e ali, mas basicamente todo mundo sabe que a função dele não é como a da mãe, porque a mãe, aí tem aquelas explicações, ela carrega 9 meses, ela sofre para dar luz, coitada das mães. Depois o pai sai para trabalhar, a mãe fica com abacaxi em casa, a criança chorando,
E de noite, às vezes, o pai não quer levantar para ajudar a mãe. Então, sabe? Então, a mãe é uma santa e o pai é o pai lá. Mas não. Nessa manhã, ao falar do Pai Nosso, eu quero lembrar que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você ser um pai, segundo o coração de Deus, para fazer brilhar sua família, para que seus filhos sejam inspirados, para que nós possamos ser instrumentos para criar uma geração de santos. Pastor, você está exagerando, pastor. É isso tudo mesmo? Não tem jeito de ser diferente, não. Apesar da tragédia criada por Caim, Adão cumpriu o seu papel de patriarca e sacerdote da família. E de Adão vieram filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas, que reconheciam a soberania de Deus, a sua majestade, o seu poder, mas acima de tudo, eles sabiam que o Senhor Deus era o nosso Pai, era Pai nosso. Em contrapartida, os filhos de Deus que esqueceram da sua origem e ignoraram a sua filiação sublime, eles criaram famílias desestruturadas e um desastre ecológico. Então surgiram filhos rebeldes, desrespeitadores, atrevidos. Essas famílias cujos pais perderam a liderança espiritual, elas causaram destruição do mundo, e só o dilúvio para dar um jeito na desgraça que foi criada, porque os pais não cumpriram o seu papel na família. Depois do dilúvio, a história humana continuou com pais tementes a Deus e pais que ignoravam a soberania e liderança de Deus. Esses grupos, como eu disse, eles continuam até hoje. Os pais tementes a Deus, eles vivem para orientar e abençoar seus filhos e sua família. Estes filhos, inspirados pelos pais, abençoam as famílias, as igrejas e a sociedade. Olha mais o que escreveu a serva de Deus. Diz assim: felizes os pais, cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina, de modo que as promessas e os mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais que, ao ensinarem os filhos a amá-los e neles confiar e obedecer-lhes, estão ensinando a amar o Pai do céu e nele confiar e obedecer. É muito sério isso, porque assim, aqui na terra, os pais precisam ensinar os filhos a confiar neles, e quando os filhos aprendem a confiar nos pais, em paralelo, eles aprendem a confiar em Deus. Uau! Que coisa isso! Que processo! Os pais que comunicam ao filho semelhante dom, vão dotá-los com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos, um tesouro que vai permanecer até a eternidade. Ciência do Bom Viver, página 163. É demais, né? Que coisa! Quanta bênção, quanta responsabilidade. Mas olha, gente, infelizmente a história do pecado na terra é uma história triste, que causa dor e sofrimento aos seres humanos. Mesmo entre o povo de Deus, os filhos de Israel, os pais deixaram de cumprir o seu papel e a apostasia tomou conta das famílias. Pela fraqueza na liderança espiritual dos pais, a Bíblia registra várias situações desastrosas na criação dos filhos. Você lembra daquele sumo sacerdote que não teve firmeza para orientar os filhos nos caminhos do Senhor? E os meninos faziam uma bagunça na casa de Deus. E terminou sendo uma tragédia na família, para os filhos e para o pai. Vocês lembram o grande Davi, o homem do louvor, da adoração? Ele foi um pai muito
muito ruim, essa é a palavra, para Absalão. Ele devia ter colocado Absalão na linha cedo, mas não, deixou rolar, foi, o menino ficou rebelde, criou uma confusão, juntou gente para poder tirar o pai do poder, e finalmente teve a morte que teve, e depois que teve o pai ainda, sabe, foi muito estranha essa história de Absalão e Davi. Mas a gente tem vários casos de situações que geraram filhos rebeldes. Eu não sei quem eram os pais de Coré, Datã e Abirã, mas esse pessoal é um pessoal muito intenso na rebelião. Mas como se isso não bastasse, com o tempo, os filhos de Israel, eles começaram a ficar meio parecidos com as nações vizinhas. E as nações vizinhas, eles tinham 2 tipos de culto terríveis. Um era o culto a Baal e o outro era o culto a Moloque. O culto a Baal era caracterizado por promiscuidade. As sacerdotisas eram prostitutas. Vocês podem imaginar que tipo de culto é esse? O culto a Moloque, que era um deus das chamas, era um culto que clamava pela vida de bebês inocentes quando qualquer adversidade acontecia na terra. Então esse Deus, que era normalmente feito de bronze, ele era aquecido por dentro, e as suas mãos, elas ficavam em brasa. Então, para aplacar a ira de Moloque, eles pegavam aquelas criancinhas inocentes e colocavam nas mãos, e as crianças morriam queimadas, gritando, para ser uma maneira de... Como é que o povo de Deus entra num esquema desse? A gente olha essas barbaridades todas que aconteceram, e a gente fica sem entender como isso aconteceu com o povo de Israel, que era o povo de Deus. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 33. É uma passagem bíblica que a gente não dá muita importância, que ela está no final do capítulo 30, é o último verso, e a gente passa batido, a gente não entende direito o que é isso e vai ler outra coisa. Mas essa passagem da palavra de Deus diz o seguinte: Tofete está pronta já faz tempo, ela foi preparada para o rei, a sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo, o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Se você for pesquisar o que significa a palavra Tofete, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim, a palavra Tofete significa lugar de chama. Esse lugar se situava no vale de Inom, a sudoeste e ao sul da antiga Jerusalém, talvez juntando com o vale de Cedron. Então eu vou tentar fazer uma ilustração aqui de como é que era isso. O templo de Jerusalém ficava em cima do monte, a cidade de Jerusalém, ela ficava lá mais para baixo, tá? Mas a casa de Deus era num monte alto. Entre a cidade e o monte onde estava o templo, tinha um vale, que no início era muito bonito, agradável, cheio de árvores, plantas, talvez flores, e nesse lugar agradável e bonito, os filhos de Israel começaram a criar altares para Baal e Moloque. Então, de repente, esse lugar passou a ser um lugar amaldiçoado, porque como é que ao lado da casa de Deus, no topo do monte, ali no vale embaixo, você constrói altares para esses deuses de madeira, de pedra, de metal? Não tem cabimento uma coisa dessa. E por causa dessa impiedade, por causa desse atrevimento no culto a Deus, o que aconteceu? Diz que o lugar tinha especial beleza, mas foi corrompido com culto aos ídolos, fazendo-se ali sacrifícios a Baal e Moloque. Josias tornou aquele lugar impuro e derrubou os seus altares e os lugares altos, convertendo no receptáculo da imundícia de Jerusalém.
Então, um lugar tão bonito, ele se transformou num lugar de lixo. Em Jeremias, declara que Tofete é o vale de Inom, é o vale da matança. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Ao longo da história, esse vale foi palco de matanças tremendas, enormes, entre romanos, entre persas, judeus, gregos, cruzados e maometanos. Ficou um lugar amaldiçoado. Como famílias bem estruturadas e de especial beleza se transformam em lares corrompidos. O problema é o culto a Moloque e o culto a Baal. Você já viu família que começa? Parece com o vale de Inom, antes de haver a corrupção. É tão lindo, casalzinho recém-casado, já viu? Bonito, todo mundo feliz. Nasce o primeiro filhinho, que maravilha. Aí vem mais um. Então, normalmente, as famílias quando começam, são como vales bonitos, floridos, agradáveis. Mas na medida que vai passando o tempo, vão vindo os problemas, começa a vir amargura, crítica, dor, e às vezes, uma família que era linda, maravilhosa no começo, se transforma numa pequena manifestação de um inferno, um lugar de chamas, todo mundo querendo se matar. Eu tive refletindo, quando estava preparando essa mensagem, pastor, por que isso acontece? Eu tenho que fazer uma confissão para vocês, baseado no que a palavra de Deus falou. Talvez, porque ao longo de nossa vida, a gente deixa construir em nossas famílias altares para Baal e Moloque. Pastor, você está forçando a amizade aí, pastor, que conversa é essa? Eu não adoro Baal, não, eu adoro a Deus. Tudo bem, pode continuar com o seu discurso. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense. Quando às vezes a gente prioriza coisas materiais para as coisas espirituais, isso é uma forma de você levantar um altar a Baal. Quando às vezes os teus filhos percebem que o teu amor ao dinheiro, a conseguir coisas, está acima do tempo que você deveria gastar com ele, para expressar amor, carinho e para ouvi-lo, isso pode ser um altar a Moloque, sabia? Porque para as crianças e para a formação, termina ficando uma situação sem referência. E quando, por exemplo, você vê lá na adolescência, os filhos saindo da igreja, se envolvendo com drogas, metido numa série de problemas, a gente começa a ver a imundícia, o lixo do que aconteceu com a semeadura que veio de longe, que a gente pensava que ele nem estava notando. Essa semana, a gente avançou mais um pouco para tentar finalizar um processo que, há 9 anos atrás, eu decidi fazer uma gravação, celebrando 50 anos de músicas que Deus me deu. Mas para poder começar a fazer essa gravação, eu gastei 5, para poder juntar recursos e não sei o que. Depois que gravou, agora já gastei mais 4, para poder terminar, mas estou acabando. E nessa semana eu gravei um dueto com Sonete, chamado Promessas. Eu não sei aqui quem viu no Instagram, uma pequena homenagem que eu fiz aos 50 anos de namoro, com a minha namorada, lá eu cantei um pedacinho da música, e mandei uma cópia para a Sonete, e ontem ela me disse que a Olívia, de 3 anos, a filha da Laura, virou para ela e disse assim: eu quero ouvir a música do Fofô e da Fofó. Aí eu disse, mas que música do vovô e da vovó? Aí ele pegou um dueto antigo, e ela, não, ela é um pouquinho determinada. Não. Aí mostrou outra, ninguém sabia que música é do Fofô e da Fofó. Aí, por acaso, a Laura, mexendo no Instagram, achou a música, e a música começou a tocar. Eu cantava, eu hoje te prometo levá-la para onde eu for.
Quando ela me ouviu cantando, ela disse assim: música do fofô para vovó. Quem podia imaginar que uma criança de 3 anos estava prestando atenção numa música, quando a mãe, a avó e a família estavam vendo um post no Instagram? Quem podia pensar? Mas, gente, criança pequena é uma esponja. Tudo que está acontecendo, tom de voz alto, desrespeito, conversa agressiva, gestos bruscos, toda a linguagem que você usar, falada, visual, corporal, tudo isso está falando, está comunicando. Aí você diz: pastor, mas então eu estou perdido, porque de vez em quando eu saio do sério, ninguém me segura, e é realmente complicado. A orientação da criança diz assim: os pais que são leais a Deus representá-lo-ão na vida no lar, considerarão a educação dos filhos como uma obra sagrada que lhes foi confiada pelo Altíssimo. Meus queridos amigos, a obra de educação de um pai para os filhos parece ser uma missão impossível. Mas eu vou até chegar mais perto aqui. Mas eu quero garantir para vocês, em nome de Jesus, que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É assim que Ele é. Quando eu olho para trás como pai, eu vejo a quantidade de erros que eu cometi. Se eu tivesse chance de voltar, mas várias vezes eu já cheguei para os meus filhos e pedi desculpa. Naquela época eu fiz assim, fiz assim. Normalmente a reação deles é bondosa: não, pai, não se preocupe, já passou e tal. Mas eu sei que foi ruim para eles, e a culpa foi minha. Que Deus dê a cada pai o senso de sacerdócio, porque nós não somos pai sem paternidade. Nós temos um Pai nosso. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos guia, é Ele que inspira, é Ele que motiva. Eu gostaria de... A chave do carro tem que cair agora aqui, né? Puxa vida. Eu gostaria de concluir lembrando para você, isso tudo aqui que eu estou fazendo é porque eu não consigo decorar a letra de música. E eu faço uma confusão com música que eu vou te contar. Eu gostaria de concluir lembrando você o seguinte: você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o quê? É o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Amém? Amém. Vamos levantar para orar. E nessa oração, vamos todos orar a oração do Senhor. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Podem sentar. Muito obrigado, pastor Costa. Que Deus abençoe a todos. Um bom restante de dia e de sábado. Que a presença de Deus esteja sobre você. Nós vamos ter a última música. Vamos estar saindo aqui nos despedindo. E nos vemos logo mais às 6 horas da tarde aqui na nossa igreja para a nossa vigília. Um feliz sábado a todos.